Bom dia pessoal, tudo bom? Roberto Martins, sejam bem-vindos, né, à live do domingo às 11 horas, né? E hoje o assunto é sobre fungos e orquidário aberto, risco constante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Até foi uma sugestão do nosso amigo Adivar, lá de Belo Horizonte, né? Com relação a isso, né? Como ter aí esse controle, vamos dizer assim, né, em cima de fungos, né, em orquidários abertos, né, como que a gente pode aí minimizar isso, né, esses efeitos dentro de orquidários abertos, né. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, é um assunto, como que eu posso dizer assim, bem polêmico, bem que vai trazer algumas polêmicas, né? E infelizmente assim a gente vai falar abertamente sobre isso, né? Porque aí eu acho que a coisa ela vai ficar um pouco mais clara para todo mundo aí com relação a orquidário aberto, né? E isso eu acho que vai ser bem bacana. Tá joia? Bom, sejam bem-vindos, vamos curtir. Bom dia, Helena, bom dia, a Silmara, bom dia a todos, bom dia, Silene, tudo bom, Silene? Como é que você tá? Como é que tá a baixada aí? Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos, né? Puder compartilhar, chamar um amigo, convidar um amigo para vir participar da nossa live. E aí para que mais gente daí a gente possa cada vez mais estar influenciando as pessoas aí no cultivo tanto de micro-orquídeas, né, como que a possibilidade da gente ir sanando algumas dúvidas ou até mesmo a gente aí poder esclarecer alguns assuntos, né, que ficam aí sempre naquela cabeça. Poxa, será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Será que isso só acontece comigo? Eu que estou fazendo errado? E na verdade em muitas coisas a gente vai ver que é algo geral, né? Acontece com todos, acontece comigo, acontece com vocês e a gente só precisa tomar alguns cuidados, né? Ou realmente ali a gente eliminar o problema, que a gente vai falar sobre isso também. Então é importante isso, gente, a gente ter essa ciência aí do que a gente pode resolver, o que a gente não pode, o que a gente tem que eliminar o problema ou aquela situação dentro do nosso orquidário. Tá? E a questão do orquidário aberto com relação a fungos é justamente isso. Então, no tema de hoje, fungos e orquidário aberto. Perigo constante, né? Ou risco constante. Tá joia? Bom, para quem está chegando pela primeira vez, hoje a gente vai começar a fazer de uma forma diferente, que normalmente o pessoal pede para que eu mostre as plantas floridas também no final, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar parte das plantas floridas agora no começo, depois a gente entra no assunto, né? Que é o assunto de hoje, que é fungo versus orquidário aberto, risco constante. Depois a gente abre para responder algumas dúvidas e no final a gente mostra mais algumas plantas floridas. Tá joia, pessoal? Bom, então vamos começar. Vamos começar mostrando algumas plantas floridas dessa semana. Bom, pessoal, quero mostrar uma planta aqui que para mim ela é muito especial, né? Uma planta até que eu vou confessar para vocês, eu sempre tive uma dificuldade muito grande no cultivo. A minha esposa vai tirar os comentários, né, do Instagram para que fique mais fácil aí vocês visualizarem e depois, quando a gente terminar a apresentação, aí a gente entrar na parte das perguntas, a gente mostra os comentários novamente. Tá legal? Bom, é uma planta que eu sempre tive muita dificuldade de cultivar, é a Neofinécia falcata, confesso isso para vocês, então demorei muito para aprender a cultivar essa planta. E é uma planta que para mim é bem especial. E principalmente essa variedade aqui, né, que é a Neofinécia falcata chuteno, tá? Então, chuteno. Então é uma variedade bem diferente que ela é rosada, avermelhada aí na parte das pétalas, das pontas das pétalas, sépalas e também no ovário dela, né? Então ela é uma planta aí bem diferente, todinha, ela não é só branca, ela é um branco avermelhado. Dá uma olhada naquela outra câmera se ele tá pegando também, tá, né? Então ótimo. Então aqui vocês vejam, ó, ela é branca, mas as pontas, né, das pétalas, das sépalas, o nectário dela, o ovário, todo ele é rosinha, né? É rosado, né? Então avermelhado, né?
Então essa variedade aqui é uma variedade que eu tenho já há algum tempo e está florindo agora, né? Estou conseguindo aí acertar o cultivo dessa planta, né? Porque quando a gente tem micro-orquídeas, não é toda planta que a gente consegue acertar ou se adaptar ao cultivo das micro-orquídeas, né? Então a gente precisa achar o local, a forma de cultivo para que a gente tenha sucesso. Então essa daqui é a Neufinécia falcata suteno. Tá joia? Então ela é rosada aí, tem uma coloração bem diferente, muito bacaninha essa planta, eu gosto muito dela. Uma outra planta que está florida aqui bastante, né? Eu acredito aí quem cultiva também a época da floração dela, então ela tá fantástica, tá? É a nossa Barbosella coagniciana, né? Então ela tá aqui, olha, opa, ela tá bem florida, olha como é que tá isso. Olha só que beleza. Essa planta ela tá maravilhosa, é a época de floração dela, pena que a floração dura poucos dias, né? Ela não tem uma floração aí com uma duração muito grande. Aqui ela está cultivada em madeira, tá? Então aqui é um pedaço de toco de madeira, mas vocês vejam, ó, ele já está aí se deteriorando, já está há muito tempo nessa planta. Ela já ocupou praticamente 100% dos espaços, já tenho até algumas plantas aqui germinando, aqui eu tenho uma fusca germinando, aqui eu tenho uma quadridentata que provavelmente foi cápsula que caiu, que abriu e caiu aqui, ela acabou germinando, né? Então tem uma quadridentata aqui e tem uma epinícola aqui também. Mas ó, dá uma olhada. A beleza dessa planta, a saúde e a quantidade de flores, né? O que é interessante dessa planta? Que muitas vezes o pessoal, poxa, mas ela é muito difícil de cultivar, como é que eu faço? E na verdade ela é uma planta até que simples, né? É que ela, como todas as micro-orquídeas, ela é muito dependente do ambiente onde você cultiva. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, é madeira, é uma casca de madeira, tá? Uma casca de madeira, eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui embaixo, só para ela se adaptar, mas é um pouquinho mesmo, uma fina camada para ela poder se adaptar. E depois, o que conta muito? É o ambiente. Ela precisa de um pouco de luz, então eu sempre coloco ela na parte superior aí do orquidário, na parte alta. Claro, com umidade no local, na minha parte que é mais úmida, não na parte aqui mais seca, mas na parte mais úmida. E aí vocês vejam, né? Essa planta aqui ela deve ter pelo menos aqui já deve estar uns 3 anos mais ou menos aqui. Olha como que ela está, já está tomando toda essa parte de cima, já está vindo para a parte de trás também. Então isso daqui mais alguns anos ela toma toda essa madeira aqui, né? Então é uma planta aí que é fantástica porque ela vai fechando, fecha toda a madeira e a floração é sempre espetacular. Ó, mesmo essa planta pequena, olha quantas flores que ela tem, né? É fantástica mesmo, eu gosto muito dessa planta. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, uma outra planta também, num pedaço menor de madeira, que eu também já tenho há muitos anos, ó. Ela tomou 100% também, ó, 100% da madeira. E ó, como que ela tá. E a floração dela também, né? Essa daqui até ela começa a ficar pendente, começa a cair, então aqui eu vou cortando essas partes pendentes e vou plantando ali, que aquela que está na madeira já é filha dessa, vamos dizer assim, é muda dessa planta aqui. Olha como que ela tá. E é isso, a floração é espetacular, né? Eu adoro essa planta aqui, é Barbosella coagniciana, tá joia? Então vamos lá, deixar ela aqui de lado. Pronto, prendi. Uma outra planta que eu adoro, tá? Essa daqui é uma Acyanthera muroxeida, né? Então assim, o labelo dela é branquinho e ele é todo com os filamentos assim, né? Bem bacana, bonitinho, né? Então e ela tá com uma floração aqui, olha, espetacular. Praticamente aqui, olha, 60% das folhas com flores, né? Então olha só que coisa maravilhosa. E essa planta aqui eu tenho ela aproximadamente já uns 8 anos para mais, tá? E aqui ela já está até caindo, ó, tá ficando pendente já, daqui a pouco eu já vou ter que mexer em alguma coisa, a parte de trás ela já está tomando, mas olha, é uma planta fantástica aí que eu cultivo da mesma forma, em madeira, coloquei um pouquinho de esfagno por baixo para ela poder se adaptar, mas aquela fina camada mesmo. O que é mais importante no cultivo dessas plantas? O ambiente. Então o ambiente aí com uma umidade constante para que essas plantas possam se desenvolver bem, tá joia? Então essa daqui é a Acyanthera muroxeida, tá joia? Ela tem um labelinho branco, ela é amarelinha,
muito bonita mesmo. Olha só que coisa linda. Que bela touceira. E aquilo que a gente fala de micro-orquídeas, né? Todo mundo pensa assim, olha uma planta desse tamanho aqui, fala assim, nossa, que maravilha, Roberto, né? Como é que eu faço para ter uma planta desse jeito? Paciência, cultivo, dedicação e paciência. Não tem jeito. Uma planta como essa daqui, olha, comigo ela já tem quase 10 anos. Então, assim, é uma planta que demorou 10 anos para ficar dessa forma, não ficou de um dia para a noite, né? Então demora muito, é como essa Barbosella coaguinciana aqui, né? Essa planta aqui, ela com certeza tem mais de 10 anos, né? Então vocês vejam, é dedicação, não tem jeito, para uma planta chegar nesse tamanho, é muito tempo, é muita dedicação, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, com os cuidados aí no cultivo da planta, não tem outra forma, gente. Aqui, ó, uma outra planta que eu gosto de mostrar também, que eu gosto dela bastante. Vocês vejam, da mesma forma, olha o tamanho dessa planta, né? Uma planta desse tamanho aqui, para ela chegar nesse porte aqui, é muita dedicação, é muito trabalho que a gente tem que ter constantemente com ela. Essa daqui é um Lânio avícola, né? O epidendro avícola, né? Então, olha só o tamanho dessa planta. Olha que coisa linda. E ela está repleta de hastes florais. Olha aqui, ó. Tudo isso daqui é haste floral, gente. Olha que coisa linda. Ela está aí na época de floração dela. Olha só que coisa linda. Plantada na madeira da mesma forma. Olha só. E aqui, olha, em plena floração. E é uma planta que ela não é muito simples o cultivo dela também, tá? Não é uma planta que você coloca no ambiente e deixa. Não, é uma planta que ela gosta de um ambiente um pouco mais quente, um pouco mais seco. Tem que tomar cuidado para não ter um excesso de rega. Ela precisa de luz. Se ela tiver pouca luminosidade, ela não se desenvolve, ela fica suscetível aí a ataque de algumas pragas. Então ela precisa ter a iluminação correta e precisa estar num lugar mais iluminado e um pouco mais seco. Mas olha, compensa a dedicação. Olha que coisa linda. É isso. O pessoal fala que você fica parecendo criança. Fico mesmo, olha só. Uma planta dessa, com uma saúde dessa, com essa floração, a gente fica muito feliz. A gente fica muito contente de saber que está fazendo a coisa da maneira correta. Tá joia? Então essa daqui é o epidendro avícola, o Lânio avícola, né? Então aí a maioria de vocês aí provavelmente tem em cultivo e vocês vejam, é uma planta aí fantástica, com uma floração aí plena e muito bonita. Tá joia? Bom, deixa eu colocar ela aqui. Estava até comentando com a minha esposa, estava com medo que isso daqui caísse, a rede quebrasse, né? Porque tem um monte de planta aqui hoje. Deixa eu mostrar mais uma planta aqui. Para vocês, aí continua florindo, né, o nosso Dendrobium ibiqui. Essa daqui já é uma planta um pouquinho aí menor, mas ela está aí, olha, com floração também da mesma forma. Então, independente do tamanho da planta, a floração dela é sempre espetacular, né? Então é o Dendrobium ibiqui, é um híbrido do Dendrobium bracteosum com o Dendrobium levifolia. E aí o que ele tem aí de vantagem? O porte é pequeno, né, com relação ao bracteosum, e a duração das flores, né? Ele pegou do levifolia essa cor linda e maravilhosa, só que ele tem a rusticidade e a duração da floração. Essa floração normalmente dura de 2 a 3 meses no mínimo aí, então é uma floração aí muito bacana, né? Então esse daqui é o Dendrobium ibiqui, tá joia? Bom, gente, tem muita coisa aqui para a gente mostrar, mas vamos deixar um pouco para a gente mostrar aí para o final e já vamos dentro do assunto de hoje, né? Deixa eu só tomar um cuidado com essa planta aqui, que ela é muito delicada. Coloca ali para mim, por favor. Que é uma planta muito delicada, eu tenho medo de qualquer coisa bater nela, quebrar e eu não vou me perdoar. Bom, deixa eu só limpar um pouquinho a mesa aqui para a gente falar sobre o assunto de hoje. Bom, tomar um pouquinho de café. Bom, gente, vamos entrar no assunto então. O assunto de hoje é fungo versus orquidário aberto, né? Um risco constante, né? Esse assunto aí foi colocado pelo Admar, pelo amigo lá de Belo Horizonte, tá? E é uma coisa muito polêmica, tá, gente? O orquidário aberto
na maioria das regiões, ele é um orquidário aí que favorece bastante, né, até pela questão de custo, né, porque você só vai colocar em um sombrite, uma tela para proteger aí com relação ao sol, né, mas você não tem a necessidade de colocar um plástico difusor ou de fazer a cobertura dessa estrutura, né, então você só tem uma filtração da luminosidade. Né? Então, até mesmo por uma questão de custo, né, muitas vezes, né, em muitas regiões, ou muitas pessoas fazem ou montam o orquidário dessa forma. Eu confesso que eu também já fiz, o meu orquidário também era aberto, tá? Ele não tinha, só era o sombrite, 2 camadas de sombrite para filtração da luminosidade, e ele não era coberto, tá? Então, os problemas que alguns de vocês enfrentam, eu também já enfrentei bastante, né? Inclusive já perdendo muitas plantas, né? Por causa disso. O que acontece, gente? O orquidário aberto, ele faz com que você perca o controle das regas, tá? O controle da umidade do teu orquidário. E esse é o grande problema, tá? Então isso é um dos problemas, tá? Então vamos começar pelo orquidário aberto, o orquidário sem cobertura. O orquidário sem cobertura, principalmente, que nem eu vou dar o exemplo meu aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, de final de março até dezembro, eu não tenho problema com chuva, tá? Por quê? Porque as chuvas são mais espaçadas, não são diárias, é mais tranquilo. Então, praticamente, eu não tenho problema com chuva, não tenho problema com excesso de umidade. Porque já entra o inverno é seco, o outono também tem pouca chuva, já é menos chuva, a primavera começa a chover. Agora, quando entra o verão, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Que estamos terminando o verão agora, são os piores meses que eu tenho aqui em São Paulo, porque praticamente chove todos os dias e a gente não tem como fazer um controle da umidade do orquidário. E esse provavelmente foi o problema que o Advar teve lá em Belo Horizonte também, foi o excesso de chuvas, né, nessa época do ano. Então o que acontece? Começa a ter o excesso de chuvas e as plantas, o substrato e as plantas ficam molhadas muito tempo. Né? E aí começa a aparecer outros problemas, tá? Como você tem um excesso de chuva e muitas vezes aí vai entrar pelo menos 3 coisas diferentes, tá? Excesso de chuva. Muitas vezes o que você tem? Você tem um substrato que ele é extremamente retém a umidade. Esfagno. Então você tem um substrato aí à base de esfagno. O que acaba acontecendo? Na época da chuva, ele fica molhado, ele segura muito umidade. Mesmo que você tenha um substrato à base de macadâmia, né, ele também numa época com 40 dias de chuva, ele vai reter muita umidade. Então esse é um grande problema, porque aí eu retenho muita umidade. As plantas ficam molhadas durante muito tempo. Tá? E as plantas molhadas muito tempo favorece o desenvolvimento de fungos, tá? Então esse é um grande problema, que é o desenvolvimento de fungo dentro do orquidário por causa do excesso de umidade. Aí acaba acontecendo uma outra coisa também, a gente é muito impulsivo, então a gente muitas vezes dentro do nosso orquidário, a gente tem um excesso de plantas dentro do nosso orquidário. Tá? Então o orquidário que era para você ter 100 plantas, você tem 150, 200 plantas ou 300 plantas. Então o local que era para ter 100, você está colocando 300 plantas. Você está triplicando o espaço útil. O que acaba acontecendo? As suas plantas ficam muito próximas uma das outras. E o que acaba acontecendo? Não tem circulação de ar. Não tendo essa circulação de ar, a planta demora muito mais tempo para secar. Tanto as folhas, tanto o bulbo, tanto o substrato. O que acaba acontecendo? Favorece o desenvolvimento de fungos, tá? Então a circulação de ar, ela também é muito importante no teu orquidário. Muitas vezes aí, quando a gente fala da questão de substrato, de secar rapidamente, de ter essa ventilação, todo mundo só pensa na ventilação da planta, né? Ou seja, da parte que a gente vê,
né? Então eu vejo aqui as folhas, é a circulação de ar nas folhas, né? A ventilação, não, mas a ventilação também do substrato, gente. Então o substrato velho, um substrato muito compactado, ele também não favorece a circulação de ar dentro do vaso. Ah, mas como circular? Circula, gente. Circula o ar e isso ele seca mais rápido. E aí, se você não tem um substrato velho, ou tem um substrato que retém muita umidade, quando você entra nesses períodos de chuva, ele demora mais tempo a secar, ele acaba estragando mais rápido e diminui a circulação, e aí você tem a probabilidade de ataque de fungo. Tá joia? Uma outra coisa também que é bem interessante, olha, vocês dão uma olhada nas plantas que eu trouxe aqui, ó. São várias plantas, né? São plantas de vários ambientes, são plantas de vários locais, são plantas de vários países, de várias regiões do mundo. E o que acontece? Tem plantas que se adaptam bem ao teu orquidário, à tua região, ao teu local que você cultiva, e tem plantas que não vão se adaptar. E isso acaba fazendo com que você tenha aí, as suas plantas tenham contato com outros tipos de fungo, com outros tipos de bactérias que elas não estavam acostumadas. Ou as plantas que você está trazendo, elas também muitas vezes não se adaptam àquela questão da umidade, desse excesso de umidade, dessa falta de ventilação. E o que acaba acontecendo com essas plantas? Também vai acontecer delas serem mais suscetíveis aos ataques de fungos. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Então é uma série de fatores, não é um só. Mas tudo isso muitas vezes ligado a algumas questões de organização e de planejamento do nosso orquidário. Então a gente já falou da questão do orquidário estar aberto, então a gente tem esse excesso de chuva, esse excesso de umidade, a gente perde realmente o controle. A questão do substrato, a gente tem que utilizar, se a gente tem um orquidário aberto, a gente tem que usar, infelizmente, a gente vai ter que usar um substrato que ele tem uma drenagem um pouco mais rápida. Por quê? Porque regar a gente consegue, se a planta está faltando água por falta de chuva, a gente consegue compensar isso regando, tá? Agora, se tem um excesso de água, a gente não consegue secar a planta. Então a gente precisa ter um substrato que ele seja de uma drenagem um pouco mais rápida, porque aí a gente controla com a rega, tá? O espaçamento entre as plantas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Se a gente tem um espaço para colocar 100 plantas, não coloquem 200, elas não podem ficar muito próximas, porque essa proximidade delas faz com que essa circulação de ar ela não tenha, ela vai demorar muito mais tempo para secar e fica muito mais suscetível ao ataque de fungo, tá? Sem contar uma outra coisa, se a planta, quando você tem muitas plantas num único lugar, você não consegue observar as plantas, porque elas ficam muito amontoadas e você não olha aquela planta que está atacada por fungo. Porque pode acontecer, é como uma gripe, como qualquer outra doença que a gente tenha, a planta ela é acometida pelo fungo. E o que acontece? Se a gente conseguir ver aquela planta que está com problema, a gente vai lá e retira essa planta, leva para um outro lugar e trata dela adequadamente, dependendo do tipo de fungo. Agora, se a gente não faz esse tratamento, como a gente rega as plantas, né? Então, se eu tenho uma planta que ela está com fungo, pegou um fungo na folha da planta, e eu não vejo isso, ou não dou importância para isso, o fungo, ele se propaga de que forma, gente? Em ambiente com alta umidade e com calor, tá? Na hora que a gente bate a mangueira, que a gente vai regar, ou o difusor de ar, o que acaba acontecendo? A água bate na folha, aonde que está infectada tem os esporos do fungo e acaba espalhando para as outras plantas. Em pouquíssimo tempo você acaba contaminando todo o seu orquidário. Então tem que tomar um cuidado muito grande com a questão do espaçamento, da ventilação e como hoje você tem isso dentro do teu orquidário. Aquilo que eu sempre comento com vocês, você é um cultivador ou é um acumulador de plantas? Tome cuidado com isso, gente. Se o teu espaço ele já está muito apertado, construa um outro orquidário. Pare de investir em planta e comece a investir na tua estrutura.
construa um orquidário, coloque um orquidário maior, aumente o teu espaço, porque você precisa ter esse espaço entre as plantas precisam ter essa ventilação adequada, tanto aí a questão das raízes, né, um substrato com uma drenagem um pouco melhor, se o teu orquidário é aberto. Tá? Que você não tem controle de rega. Então, um substrato com uma drenagem um pouco maior e também a ventilação das plantas, tá? Porque aí a ventilação das plantas fazem com que essa umidade, ou quando você rega, ou quando vem a chuva, ela seque mais rapidamente. O substrato também seca, drenagem rápida, ele vai secar mais rápido à medida do possível. É lógico que se chove todo dia ele demora um pouco mais, mas pelo menos ele vai segurar ali o mínimo de umidade possível. Né? Então isso também é uma outra observação que vocês têm que fazer, tá, gente? Aí o que a gente falou? Tela, né? O sombrite, o substrato, a ventilação. Uma outra coisa bem interessante é a questão da luminosidade, tá? Então a planta ela precisa ter uma luminosidade adequada, senão ela também não vai se desenvolver e não vai secar adequadamente, tá? E se você não tem essa umidade, se você tem um ambiente que ele está altamente úmido, a planta ela não tem uma umidade adequada, o que vai acontecer? Ela está propensa a ataque de fungo. Então, quais são os pontos que favorecem o desenvolvimento de fungos? Primeiro, né, falta de controle de umidade, então excesso de umidade. O segundo, falta de ventilação dentro do teu orquidário, não só do orquidário, mas das plantas e das raízes da planta, né? Esse excesso de umidade acumulado também dentro do vaso da planta. A luminosidade inadequada para as plantas. Então o nosso orquidário ele tem que ter a luminosidade correta, porque se ele está faltando luminosidade para as plantas, isso também vai afetar o desenvolvimento das suas plantas, tá joia? E ela vai ficar suscetível ao ataque de fungos. Tá? Então esse é um outro grande problema que a gente tem e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí a gente entra num quarto ponto que ele também é muito importante para que a gente possa aí, tomar esse cuidado com esse ataque de fungo. Qual que é? Que muita gente não dá muita importância. Adubos altamente nitrogenados. Tá? O adubo também favorece muito o ataque de fungos. Como assim, Roberto? O que acontece? Um adubo hidrogenado, altamente nitrogenado, ele favorece o desenvolvimento e o crescimento da planta. Tá joia? Então, o que acontece? O adubo, quando a planta ela tem que ter o desenvolvimento e o crescimento adequado para ela. Então muitas vezes a gente pega um adubo que tem altamente uma carga de nitrogênio e coloca nas plantas. O que acontece? A planta começa a se desenvolver muito, crescendo desordenado. Então uma planta que normalmente deveria ter aí os seus 20 centímetros, ela passa a ter 25, 30, né, até mais de 30 centímetros. Ou vamos dizer, ela tem um crescimento muito superior ao que ela deveria ter, tá? E muitas vezes a planta fica molenga ali, né? Ela fica meia mole ali, fica caindo, né? As folhas não ficam bem firmes, tá? Isso é um problema, isso é uma questão do crescimento que ela está sendo muito acelerada. Principalmente a gente, em plantas adultas, quando a gente faz isso, ela cresce de uma maneira muito desordenada e fica mole. Agora, só que esse talvez não seja o principal problema. O principal problema é que as células, elas têm que se encaixar certinha, né? Então ali o velame, vamos dizer assim, a parte da pele, né, da folha ou da planta que protege a planta, ela tem um crescimento que o crescimento adequado ela é dessa forma. Se ela tem um excesso de adubação, ela começa a crescer desordenadamente. O que acaba acontecendo? Acaba ficando espaço entre as células. Para nós isso é imperceptível, mas para a planta isso daqui acaba sendo uma porta de entrada para fungos. Tá? E aí a planta acaba sendo atacada por fungos. Então o que a gente sempre comenta? Questão de adubo.
Tome muito cuidado com excesso de adubação nitrogenada para o desenvolvimento muito rápido e um crescimento desordenado da planta. Tenha sempre também, quando você vai fazer a adubação das suas plantas, também tem uma adubação também com cálcio, tá? Então, como a gente coloca aqui também nos adubos micro-orquídeas férteis, também no orquídeas férteis, tem que ter cálcio. Tá? Porque o cálcio, além de fazer essa proteção, né, porque o cálcio ele tem que ficar disponível para a planta, porque a planta ela só consegue ir absorvendo aquilo que está disponível, principalmente o cálcio, né? Então, se você não tem uma adubação constante com ela, o que acaba acontecendo? A planta ela fica flácida, ela fica mole, ela não tem essa proteção, né, que a gente fala ali, e o que tanto da pele dela, né, então ela consegue ficar um pouco mais rígida, dar um pouco mais de firmeza, é o próprio esqueleto da planta, né, e aí o que acaba acontecendo? Isso também favorece que a planta fique mais saudável, né? Então essa adubação com cálcio e magnésio, ela é importante que seja feita, né, periodicamente também, sempre fazendo dessa forma. Tome muito cuidado com isso, com adubos nitrogenados, eles favorecem muito também a questão do ataque de fungos por algumas plantas. Então, isso é um risco que a gente tem, né? Muito grande que a gente tem dentro do nosso orquidário, quando a gente também peca na questão do adubo. A gente quer acelerar o crescimento da planta, a gente pega um adubo altamente nitrogenado e coloca nas plantas. Isso favorece também o ataque de fungos, porque ela perde essa proteção natural que ela teria na pele dela. Tá joia? Bom, uma outra maneira que a gente tem aí da questão do orquidário aberto é reutilizar alguns materiais, tá? Então, vasos, gente, vaso, não reutilize vasos, tá? Vaso é uma coisa tão barata, gente, um vaso desse é muito barato, né? Um vaso de plástico que você tem, um vaso de barro, e aí o que a gente faz? A gente reaproveita isso, gente, não reaproveite vasos, jogue fora. Ah, Roberto, mas eu não tenho condição de ficar comprando vaso toda hora, eu vou ter que reaproveitar. Então esterilize esse vaso com cloro, tá? Pega ele, lava, escova, coloca num balde com cloro, deixa ele ali pelo menos umas 24 horas, depois você lava e tudo bem. Mas não aproveitem sem fazer essa esterilização. Substrato, gente, esse é um grande pecado. Substrato, não reaproveitem substrato. Não reaproveitem esfagno, não reaproveitem substrato que você tirou do vaso. Ah, Roberto, mas tá novo. Joga fora. É barato, gente. Isso é muito barato pelo risco que você está tendo de contaminação do teu orquidário. Joga fora. Tesouras, né, de corte, de poda, sempre esterilize antes de você cortar, depois de você cortar. Você pode esterilizar com fogo, né, que é o mais simples, ou com cloro. Ah, Roberto, mas eu não tenho condições de comprar um maçarico desse. Compra um isqueiro, gente. Um isqueiro, você pega a chama do isqueiro, 3 segundos de um lado, 3 segundos do outro, né? Você passa ele aqui, olha, esterilizou, né? Então uma coisa, a chama do fogão, você pode utilizar ela também. Então tome muito cuidado aí com isso, esterilize sempre. Agora, essas são algumas formas que a gente tem de também contaminar o nosso orquidário. Tá? Mas uma coisa que eu sempre comento, orquidário aberto, gente, é um risco muito grande que você tem no teu dia a dia. É lógico que nem todo mundo tem condição de cobrir o orquidário, mas assim, é um investimento necessário. Tá? É um investimento que vocês vão precisar fazer hoje, amanhã ou no futuro. Enquanto vocês não fazem isso, então vocês têm que tomar alguns cuidados, que são esses que eu falei para vocês. Primeiro, né, a questão do substrato. Então você vai ter que ter um substrato com uma drenagem um pouco melhor, para que você não corra o risco de, na época da chuva, principalmente na época da chuva, você não ter o substrato molhado durante muito tempo e favorecer o ataque de fungos.
Ventilação, então a gente precisa ter um espaçamento adequado entre as plantas, um espaçamento adequado entre os vasos, porque se caso isso não tenha, a planta não vai secar rapidamente, o substrato também não vai secar rapidamente e isso vai favorecer o ataque de fungos. Um substrato também de uma drenagem boa, tá? Que ele não acumule água durante muito tempo, principalmente se o orquidário é aberto. A questão que a gente tem aí também da luminosidade. Então a luminosidade ela é importante porque essa luz UVA, UVB, ela também ajuda tanto a secar como ela também favorece aí favorece com que sejam eliminados esses fungos, também alguns fungos ou alguns agentes patógenos que estão nos nossos orquidários. Tá? Principalmente por isso, porque a gente tem várias espécies, várias plantas de várias partes do mundo. Então, muitas vezes, um fungo que hoje para nós não tem problema, ele acaba vindo da Ásia, acaba vindo da Europa, acaba vindo do Haiti, do Havaí, e ali você traz isso para dentro do teu orquidário e vai acabar contaminando as outras plantas. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso também, né? Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, a gente tinha de 2 a 3 tipos de vírus. Hoje a gente já tem mais de 5 tipos de vírus que atacam orquídeas aqui no Brasil, né? Então essa parte dessa propagação de doenças, ela está cada vez maior. E quando a gente traz isso para o nosso orquidário, isso é muito complexo para a gente poder se livrar desses fungos, né? Então, até se for uma questão depois a gente fala um pouquinho aí como a gente cuida de alguns tipos de fungos, mas isso é muito complicado, não é uma tarefa muito simples, né? A gente tem fungos que atacam as folhas, a gente tem fungos que atacam os bulbos, a gente tem fungos que ele é propagado através do substrato, tem fungo que é propagado através do ar, da água, do ar e da água. Então, assim, é uma contaminação muito rápida que é feita do nosso orquidário, né? E a gente também tem um vírus aí, um fungo, né? Que ele é muito... ele contamina o nosso orquidário, contamina as nossas plantas de uma maneira muito rápida, que é a podridão negra, né? Então isso, gente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Tá? Porque a podridão negra, principalmente quando ela ataca a planta ou ataca algum indivíduo do nosso orquidário, em 24 horas ela pode matar principalmente o seedling, né? Então o seedling, uma planta aí que ainda não floresceu, em 24 horas aquela planta que foi atacada, ela pode morrer. E o que isso e como que é atacado a planta, né? Pelo excesso de umidade, pela falta de ventilação e a luminosidade inadequada, tá? Então é isso que favorece o ataque aí das plantas, né? Então até uma questão que a gente sempre comenta, né? A questão da falta de ventilação numa planta que a gente vai plantar numa placa de madeira. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Uma planta desse tipo, gente. Olha só, isso daqui é o Lepanthophis densiflora, tá? Tá florido agora, ó, tá com algumas hastes florais, é uma plantinha bem bacana. Eu tenho que colocar uma placa de madeira do tamanho adequado para a planta. Não adianta eu colocar uma placa muito larga, ela tem que ser o mais estreito possível. Por quê? Porque por causa dessa falta de circulação de ar também. Então ela tem que ter essa circulação de ar, senão essa planta também não vai secar adequadamente e ela vai acabar sendo atacada por fungo e vai morrer. A gente acaba perdendo a planta. Uma coisa bem interessante que eu estava conversando com o Advar, né? E ele estava comentando para mim que ele tinha perdido uma sofronites, principalmente atacada pela podridão negra. E é rapidamente isso, em 24 horas, em 48 horas você perde a planta. Porque ela vai atacando, ela não ataca uma parte da planta propriamente dita, ela ataca toda a planta, né? E ele estava usando uma placa de madeira. Tá? Então uma placa de madeira mais ou menos de uma largura, uma placa de madeira e a planta no meio, tá joia? O que aconteceu ali? A placa de madeira era muito larga em relação ao tamanho da planta. O que acaba acontecendo? Ela perde toda essa circulação lateral. Então, se é uma época que está chovendo muito,
ela perde essa ventilação lateral, o que acaba acontecendo? Ela demora mais tempo a secar. Demorando mais tempo a secar, ela está propícia ao ataque de fungos. E o que pode acontecer? Essa planta vai morrer. Se ela for atacada por fungo, ela vai morrer rapidamente, porque está faltando circulação de ar lateral. Então não é simplesmente a gente pegar um pedaço de madeira e plantar a planta. A gente tem que pegar um pedaço de madeira adequado para aquela planta, principalmente algumas plantas como Sophronites, que ela precisa dessa circulação lateral. Se ela não tiver essa circulação, essa ventilação de ar lateral, ela pode morrer atacada não só pela podridão negra, mas com vários outros tipos de fungo, que ela é muito suscetível, ela precisa de ventilação. Para vocês aí entenderem como é que funciona isso na natureza, a planta, normalmente ela está numa árvore, ela é redonda a árvore, então ela fica aqui sempre nessa parte de frente, da onde que bate o vento, da onde bate o sol, tá? Para justamente ela secar rapidamente e ter bastante luminosidade, que aí ela não corre o risco de ser atacada por fungo, ou pelo menos minimiza muito esse ataque de fungo. Então, se você for cultivar Sophronites, principalmente em madeira, principalmente no orquidário aberto, procure madeiras redondas. Então pegue aí um Sansão do campo, pegue uma casca aí que ela seja levemente arredondada, né? Ela não seja totalmente plana, seja levemente arredondada, ou leque de madeira. Tá? Que aí você consegue ter aí também esse plantio em leque de madeira, que aí ela acaba se desenvolvendo muito bem. Vai uma outra dica do leque de madeira, tá? O leque de madeira normalmente a gente usa dessa forma, certo? Então a gente planta a planta aqui do lado de dentro, entorta ele e planta do lado de dentro, certo? Como que eu faço com algumas plantas? Aqui, olha, é uma Ornithocephalus mirticula, tá? Eu entorto ele, mas eu planto, teoricamente, pelo lado de fora. Então isso também é uma dica para essas plantas que precisam de muita circulação de ar. Ao invés de você plantar aqui do lado de dentro, que ela fica aqui, as laterais, ela acaba prendendo, dificultando um pouco a secagem da planta, faz dessa forma, entorta ele e planta a planta do lado de fora. Olha só. Essa daqui ela está florida, olha como que ela está florida, está bonitinha, saudável, as raízes se desenvolvendo muito bem, mas está dessa forma, aonde que ela tem uma ventilação lateral. Então, gente, é essas coisas que a gente hoje precisa prestar muita atenção. Quem tem orquidário aberto é um risco constante o ataque de fungo, não tem jeito, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com o teu substrato, com a ventilação das plantas, evite excesso, tire aí o que você acha que é de excesso aí de planta, construa um outro espaço, coloque a planta em outro lugar, dê para os amigos, mas você precisa eliminar isso, tá? Porque o excesso de plantas dentro do teu orquidário vai diminuir a circulação, a ventilação, vai demorar mais tempo para secar, vai ser suscetível ao ataque de fungos. Falta de luminosidade também favorece o ataque de fungo. Um substrato que não tenha muita boa drenagem, favorece o ataque de fungo. E você perde, quando o teu orquidário ele não é aberto, você perde todo o controle de regas e de umidade do teu orquidário. E isso vai favorecer o ataque de fungo. Então, para você, tá, que não tem um orquidário coberto, gente, pare um pouco de investir em planta, guarde um pouco, poupe um pouco e invista na tua estrutura. Cubra o teu orquidário, tá? E coloque aí a questão das tuas plantas, a saúde das tuas plantas em primeiro lugar. Deixe um pouco o teu hobby, né, de lado, ali, o querer ter mais plantas, deixe isso um pouco de lado e pense um pouco na saúde das tuas plantas. Tá joia? Então tome cuidado com isso. A questão esterilização de materiais que você for utilizar, principalmente de corte, porque isso também você propaga aí a questão dos fungos. Não reaproveite substrato, jogue fora, substrato é muito barato, isso vai favorecer com que você tenha proliferação de fungos, principalmente os fungos que são de solo, né? Tipo a podridão negra, ela é um fungo de solo, então é muito fácil dele ser propagado pelo substrato, por vaso que está contaminado. E o Fusarium. O Fusarium é a podridão seca, ela também é de solo e altamente propagável também. E a Gnardia,
também ela é de solo, é um fungo de solo, então altamente propagado. A Guinardia ainda é pior, tá, gente? Porque ela também é propagada pelo ar, né? Então, assim, tome muito cuidado com fungo. E se você não tem controle de umidade do teu orquidário, comece a pensar a respeito disso. Tá joia, gente? Então, cobertura do orquidário é essencial, ventilação é essencial e eu falo sempre disso. Espaçamento entre as plantas é essencial, precisa, e luminosidade. Então essas 4 coisas aqui, gente, fazem com que você tenha aí ou favoreça o ataque de fungo. E a quinta é adubação inadequada. Então, uma adubação com muito nitrogênio favorece o desenvolvimento desordenado da planta e favorece também o ataque de fungo. Tá joia? Cálcio, uma ferramenta importante na adubação. A gente precisa utilizar ele com frequência também, tanto para poder ter ajudar o desenvolvimento da planta, ela ter essa proteção aí na pele dela, para que a gente também evite esse ataque de fungos. Tá joia? Eu só falei aqui, gente, hoje dessa parte negativa de não ter o orquidário coberto, porque é um risco constante que você tem dentro do teu orquidário. Então pense bastante nisso e invista na tua estrutura. É necessário, porque senão toda vez você vai, quando vem a época da chuva, você começa a correr muito risco, tá? Bom, pessoal, é isso daí. A gente falou um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem, numa outra live a gente fala um pouco mais a respeito de fungos, né? Mas hoje a gente já deu para falar um bacana e mostrar bastante para vocês aí quais são aí os problemas que a gente tem, o risco que a gente tem de não ter um orquidário coberto, tá bom? Vamos responder algumas dúvidas? A gente faz assim, eu coloco algumas perguntas, aí você mostra o resto das plantas e depois a gente faz umas 4 perguntas mais, tá bom? Tá jóia, então vamos lá. Então vamos lá. A primeira coisa aqui é que a Sandra Menezes te agradeceu por ajudar ela com o epidendro. Ô Cassandra, que bom. Sandra, Sandra, tudo bom? Menezes. Sandra Menezes. Tá ok, fico feliz aí que consegui te ajudar aí com o epidendro, tá bom? Um grande abraço. O pessoal no Facebook está perguntando, essa madeira que você mostrou, acho que da barbocela, que foi na hora que você mostrou a barbocela, se era peroba rosa. É casca, essa daqui é casca de peroba, isso daqui. Mas não precisa ser necessariamente só nela, né? Normalmente assim, você pode usar qualquer outra casca de madeira, desde que ela seja dura. Ó, essa daqui é um sanção do campo. Essa daqui é sanção do campo, ó. Essa é sanção do campo, tá? E essa daqui é uma casca de peroba que eu coloquei. E essa daqui, olha, sanção do campo também se desenvolvendo muito bem. Então é uma madeira dura que você tenha, não necessariamente uma casca, né? Mas uma madeira dura que você tem aí dentro do teu orquidário, você pode utilizar para cultivar aí as barbocelas. Tá joia? As de demolição que você tem. E também tem as placas, né, de demolição, que esse tipo de orquídea ela já consegue se favorecer o desenvolvimento em cima de placas, né, de demolição também. Eu acho que ficou algumas lá atrás. Normalmente eu tenho algumas barbocelas australis que estão nessas placas de demolição, né? Então aí ela se desenvolve muito bem também, né, que já é um tipo de planta que, como ela é rasteira, ela acaba, não tem tanto esse problema que no caso a sofronites tem com essa falta de circulação. Tá joia? A Vanessa pergunta no Facebook também como escolher um adubo que não seja nitrogenado. Vanessa, então vamos lá, Vanessa. Todo adubo ele precisa ser nitrogenado, tá? Qual que é o grande problema? É quando você tem um adubo que ele tem um excesso de nitrogênio, ou você aduba constantemente com esse adubo de crescimento. Então, 30-10-10, vamos ver, por exemplo, que ele tem uma quantidade de nitrogênio muito grande. Então, porque normalmente o adubo hidrogenado ele é feito para seedling. Então, plantas que são bebês, plantas pequenininhas, que estão saindo do frasco para que ela se desenvolva, ela cresça. Não é para planta adulta, tá? Adubo hidrogenado, esse é o grande problema. Normalmente a gente compra um adubo aí, um 30-10-10, e a gente quer usar ele em planta adulta. Não é para planta adulta. O adubo nitrogenado é para seedling, então isso normalmente são adubos de crescimento e adubo de floração. Normalmente isso são adubos para quem tem um orquidário comercial,
né? Então eu tenho várias plantas de um mesmo padrão, com o mesmo tamanho, todas são seedling, então aquela bancada toda de seedling, ou aquela bancada toda para ter floração ali, vamos dizer, mas principalmente do nitrogênio é para ter o crescimento, então são bancadas padronizadas. No nosso orquidário a gente tem plantas pequenas, tem plantas adultas, tem plantas antigas, e essas plantas adultas não precisam de adubação altamente nitrogenada, esse é o grande problema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Todo adubo tem que ter nitrogênio, mas na dose correta para o desenvolvimento da planta. Evitar esses adubos com alta dose de nitrogênio, principalmente em plantas adultas. E uma outra coisa, a frequência da adubação, frequência e sequência. Não adianta você querer acelerar o crescimento da planta colocando mais adubo na planta. Então use a dose e a sequência, a forma recomendada pelo fabricante, tá? Para que isso não ocorra com a tua planta. Então isso que é o importante. Hoje o que eu indico, se você usa adubos comerciais, se você não usa aí nem tanto Orquídeas Fértil ou como Trumico Orquídeas Fértil, você usa os seus adubos normais, dê preferência sempre por 20-20-20, porque aí é o mais fácil de você controlar. Você faz uma complementação dele aí com um Ciacrop, com o Calbite e isso é o que é mais interessante que você faça aí na tua planta, na adubação das tuas plantas, tá joia? Cuidado com esses adubos que têm uma alta carga de nitrogênio, tá? Então é isso. Todo adubo tem que ter nitrogênio, mas na dose recomendada para aqueles tipos de planta que você tem no teu orquidário. E planta adulta não precisa dessa dose exagerada de nitrogênio. Bacana? O pessoal aqui no Instagram, a Sandra Natureza, a Zelimanente, te parabenizam aí pelo assunto, muito bem explicado. Que bom, fico feliz. Foi a Zelimanente e a Sandra Natureza Orquídea. E a Sandra Natureza Orquídea. Obrigado aí, Sandra. Obrigado, Zeli. E a Sandra também fala o seguinte, com as micros não tenho muito problemas com fungos, mas com as outras espécies tenho problemas com a podridão negra, colchonilhas e pulgão. E ela também coloca aqui embaixo que acabou de perder 2 phalaenopsis, acha que foi fungo, as folhas amarelaram bem na base e ficou com uma gosma grudenta. As folhas caíram e ficou só a raiz. Então, vamos lá. Muita coisa, né? E aí você mostra as plantas. Vamos lá. Então, o que acontece? Tá? Então, vamos falar sobre Phalaenopsis. Phalaenopsis, a forma que nós cultivamos Phalaenopsis é uma forma errada de cultivar Phalaenopsis. Por quê? A Phalaenopsis, ela vem normalmente em lugares da Ásia que tem ali as monções, que existem as monções. E às vezes fica chuva ali de 3 meses, 2, 3 meses. Então é um lugar que chove bastante também. E é quente, né? Então o que pode ter acontecido com as tuas plantas? Foi um excesso de umidade, tá? E calor. E isso favoreceu o ataque de fungo ou bactéria. Tá? Então se ela ficou aquela planta molenga, parecendo uma gelatina, provavelmente isso dali foi ataque de bactéria. Isso é excesso de umidade, falta de ventilação e provavelmente a luminosidade inadequada. Tá joia? Esses são alguns pontos. Um outro ponto, deixa eu ver se eu tenho lá, trouxe uma Phalaenopsis aqui. Ó, então essa daqui é uma Phalaenopsis belina, tá joia? O que é interessante, gente? Phalaenopsis, na natureza, nós cultivamos Phalaenopsis dessa forma, correto? Então ela fica assim. Isso é errado, tá? E isso favorece o ataque de fungo e bactéria. Phalaenopsis, na natureza, ela se desenvolve dessa forma, tá? Ela cresce assim. Por quê? Como ela é de regiões que chove bastante, tem ali a chuva das monções, o que acaba acontecendo? Essa chuva, ela vai bater aqui, vai chover constantemente, ali 2 meses, que seja 40, 60, 3 meses, né? E ela bate, ela escorre, ela não acumula água aqui nas folhas nem no centro dela. O que acaba acontecendo? A planta consegue passar nesse período saudável. No nosso orquidário, a gente teme em cultivar ela dessa forma. O que vai acontecer? Excesso de umidade aqui, excesso de rega, principalmente se você não tem o orquidário coberto. Na época da chuva vai chover muito, todos os dias, ela não vai dar tempo dela secar.
adequadamente. Se falta ventilação no teu orquidário, pior ainda, vai ter o ataque de fungo, vai ter o ataque de bactéria e você vai perder a planta. Vai mesmo. E perde muito rápido, porque ela começa a atacar, ela vem aqui para o centro e ela atacou o centro aqui da planta, né? Acabou, morreu a planta, joga fora e acabou, não tem o que fazer. Tá? Então isso pode ocorrer. Ah, Roberto, mas ela fica feia se ela ficar dessa forma. É melhor ela ficar um pouco mais feia ou ela ter esse crescimento, a gente pensar um pouquinho nisso, do que você perder a planta. Ou você tem um orquidário que você consiga controlar a tua rega, então é um orquidário coberto, e aí vai ficar mais fácil de você controlar isso. Tá joia? Mas não tem jeito. Tá? Isso é o que acaba acontecendo com as Phalaenopsis. Então tome muito cuidado com isso. Ela foi feita para ser cultivada dessa forma. As plantas que eu tenho que são mais delicadas, eu penduro elas de uma forma que eu não uso o suporte com 3, né? Eu pego um único suporte, coloco aqui na planta e eu penduro ela dessa forma, ó. O vaso eu penduro desse jeito. Ele fica levemente inclinado. O que acaba acontecendo? A planta, ela acaba, quando eu vou regar, não acumula água aqui e ela fica tranquilamente aí se desenvolvendo bem. Hoje, para vocês verem, os meus Phalaenopsis, principalmente os pequenos Phalaenopsis, Paris, Chiloé, Lobe, e Deliciosa. Esses 4 eu cultivo em leque, justamente porque eu consigo colocar ele inclinado assim no leque, bate a água, ele escorre, não tem problema de fungo, não tem problema de bactéria, passo tranquilamente por esse período. Tá joia? Bom, deixa eu mostrar algumas plantas aqui. Essa daqui que eu estava mostrando para vocês é a Belina, né? Então Phalaenopsis belina. Então aí tá com floração ainda, continua com floração, né? Vou tirar o comentário aqui do Instagram. Aqui, mais uma Phalaenopsis, né? Que ainda continua aí florida. Então essa daqui é a Phalaenopsis equestre cerúlea, né? Então essa daqui é uma planta aí bacana também, né? Aqui, ó, Phalaenopsis equestre cerúlea, né? O labelo dela levemente azul aqui, azulado. Tá joia? Phalaenopsis equestre cerúlea. Tá bom? Vamos lá, mais algumas plantas aqui. Essa planta aqui é bem bacaninha. Gosto dela bastante. Dendrobium Vasseli, né? Então aqui, olha, florido. Olha aí, a floração dele aí, que bacana, né? E é uma planta aí, olha, uma planta aí jovem, né? Mas aí já em plena floração, olha só. Então, o Dendrobium Vasseli, olha só que planta legal, aí aqui a saúde dele, olha aqui as raízes. Isso que é importante. A planta se desenvolvendo, com raízes saudáveis, e aí com a floração. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Uma outra coisa, Dendrobium Vasseli, docrília, ela precisa de ventilação e precisa de luz. Então é um lugar com bastante luz, e aqui, ó, leque de madeira, ventilação, planta se desenvolvendo, e aí com a floração. Deixa eu mostrar mais uma plantinha aqui bacana. Vou mostrar... aproveitar e mostrar duas. Opa, deixa eu ver só se eu consigo tirar. Tirei. Então aqui é o Tingabarino, né? Então o Bulbophyllum tingabarino. Olha só ele aqui, plena floração também. Esse, ó, já foi, ó, 1, 2, essa é a terceira floração dele já, ó. Então a planta aí bem bacana. Já mostrei para vocês esses dias atrás aí. Aqui o nosso Dendrobium compacto. Então aqui, olha, pequenininha a planta aqui, ó, Dendrobium compacto. Então também em plena floração, uma planta de pequeno porte e com uma floração bem bacana também. Mais uma aqui legal, que eu gosto, né? Sempre mostro para vocês. A nossa Xenorchis fragans. Então essa daqui tem um colorido um pouco mais forte, um pouco mais vivo, né? Então ela é uma cor mais forte, cultivada aqui nessas bolachas de Sansão do Campo, também aí se desenvolvendo bem. Tem uma outra planta que está florida essa semana aqui, olha. Esse daqui é o Bulbophyllum biflorum, né? Biflorum não precisa nem falar porquê, né? Mas é o Bulbophyllum biflorum, né? Então aqui, olha só, bem bonitinho aqui, ó, bem bacana ele, né? Tem alguns detalhes aqui nas sépalas, né? Uns pontinhos mesmo peludinho, é bem engraçadinho ele, bem bacana mesmo. Eu gosto bastante dele. E como todo Bulbophyllum, o labelo fica balançando ali conforme você mexe na planta.
Tá joia? Bom, aqui tem mais duas plantinhas aqui, bacanas, que eu gosto. Então aqui é uma Restrepia elegans, então tá aqui, ó, começando a floração dela. Então ainda é uma planta aqui que está começando a floração agora. E aqui é um Zootrophium, né, Belogoglotes, né? Então aqui, ó, tá uma floração dele. Ele tá abrindo ainda, tá, gente? Então essa flor vai ficar um pouco maior ainda, mas está começando a abrir. Esse daqui é um Zootrophium Belogoglotes. Tá joia? Bom, gente, é isso daí. Eu só quero colocar mais uma pergunta. Então vamos lá, mais uma pergunta, Elaine. Ela perguntou o seguinte: se essas plantas que você tem repetidas, se você vende, ela se refere àquela barbocela. Ah, tá. Repete a pergunta. Elaine? A Elânia está me perguntando sobre essas plantas aqui que eu tenho repetidas, né? As plantas nacionais. Elânia, plantas nacionais eu não comercializo, tá? As plantas nacionais são só da minha coleção, eu comercializo só as plantas importadas. Porque essas plantas aqui, eu não tenho elas aí mesmo sendo repetidas, mas são plantas da minha coleção, eu não comercializo plantas nacionais, eu só comercializo plantas importadas, tá bom? Peço desculpa porque não tenho ainda essa reprodução dessas plantas aqui em laboratório, né? Então a gente não tem a reprodução delas para que eu possa repor as plantas que eu tenho. Então eu não comercializo e somente aí as plantas importadas, porque elas já são reproduzidas em laboratório e aí a gente tem a disponibilidade de plantas para a gente poder fazer a reposição, tá joia? Então, infelizmente, só comercializo plantas importadas. As nacionais são somente da minha coleção. Tá bom? Coloca aqui as outras perguntas. Você tá com mais de 60 pessoas no Instagram. Nossa, que bacana, que ficou legal. Obrigado aí, gente. E aí, vamos fazer aí. E as perguntas que você não respondeu, pede para te fazerem por direct ou pelo WhatsApp, enfim. Olha, gente, me mande as perguntas, caso vocês ainda tenham, me mandem pelo direct, que a gente tenta responder à medida do possível. O domingo, para mim, é sempre um pouco mais conturbado, porque agora, na parte da manhã, eu faço live, na parte da tarde eu vou separar os pedidos para enviar na segunda-feira. Mas deixa ali no direct, ou mande no meu WhatsApp é 11 99187 8965, tá joia? E aí eu vou respondendo aí durante a semana à medida do possível. Tá joia, pessoal? Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa pra gente... Tem um monte de pergunta, mas a gente vai ficar 2 horas aqui. Então tá joia, gente. A gente pode dar continuidade. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, tá, gente? Como eu sei que tem muita dúvida com relação a fungos, a tratar, a cuidar de plantas, vamos fazer o seguinte: para a próxima semana, ao invés da gente fazer uma live com um assunto determinado, vamos fazer uma live aí onde que a gente tem uma interação maior com vocês, entre perguntas e respostas, principalmente com essa questão de fungos, de bactérias, de vírus, e a gente tentar aí, à medida do possível, responder isso para vocês. Então, semana que vem a gente dá continuidade nesse assunto, mas mais como um bate-papo aí para a gente ir tirando essas dúvidas. Vocês vão perguntando, a gente vai respondendo e tentando aí esclarecer essas dúvidas aí com relação a cultivo, principalmente com a relação fungos dentro do nosso orquidário, tá bom? Porque pelo menos aí fica mais fácil aí para a gente tentar esclarecer essas dúvidas para vocês, tá bom? Repete o nome dessa Phalaenopsis cerulea aí, por favor. Essa daqui é a Phalaenopsis equestre cerulea. Equestre cerulea, escreve coerulea, né? Então equestre cerulea. Tá joia? Bom, gente, então fica para a semana que vem. A gente está aqui novamente. Vamos responder a respeito das questões de fungos no orquidário e dar continuidade a esse risco constante que a gente tem dentro do nosso orquidário. Bom, vamos tirar uma foto agora da live, né, para que a gente possa aí finalizar. Então vamos lá. E aí vamos deixar essa nossa belezinha aqui. Bom, vamos lá, quem quiser tirar a foto, tira a foto aí, vamos compartilhar, ajudar a divulgar o canal Roberto Martins Micro Orquídeas. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3.
Então quem puder tirar o print da tela aí, compartilhar e aí ajudar aí a divulgar aí o canal Roberto Martins Micro-Orquídea, a gente ajudando aí o pessoal, põe nos stories, me marca para a gente poder aí divulgando o nosso canal e conseguir ajudar mais pessoas aí no cultivo de orquídeas e micro-orquídeas, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até domingo que vem, dando continuidade a esse tema aí que é bastante polêmico, ou seja, orquidário coberto, orquidário descoberto, né, orquidário aberto e fungos, né, esse risco constante que a gente tem dentro do nosso orquidário, tá bom? Um grande abraço e até domingo que vem.